A minha imensa gratidão por estarmos juntos em mais essa manhã de hoje. E desculpa, sim, relembrando a todos que fechem as câmeras, que desliguem os seus microfones, para que possa ter o mínimo de interferência possível. Amados, mais uma oportunidade juntos. E como falei há breves instantes sobre a grandiosidade da manhã desse domingo, onde fomos agraciados pela bondade divina, em estar experienciando o nosso projeto reencarnatório em uma ambientação reencarnatória, a mais sublimes do local do planeta Terra, próximo à linha do Equador, onde nós temos a fonte divina de energia através do Sol, onde aquece os nossos corações e ilumina os nossos espíritos, trazendo o calor, a vibração, a imantar os nossos corações de alegria e de amor pela oportunidade. E quando nós observamos como amanheceu hoje a belíssima chuva, e como comentamos, essa molécula H2O, será que nós sentimos, como criatura divina que somos, a conectividade com essa energia? Porque com todo o nosso entendimento aqui ainda, com toda a nossa ciência e tecnologia, está disponível na atmosfera, ao nosso alcance, hidrogênio e oxigênio. Mas a formação dessa molécula com dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o nosso amor ainda, a nossa sabedoria não consegue fazer essa junção. Então, quando nós falamos sobre nós sentirmos a criatura divina que somos, a grandiosidade que nem conseguimos medir de Deus, nosso Pai, o Criador desse universo infinito de amor. Quando nós começamos a observar e a sentir em nossa intimidade que nós fazemos parte dessa criação, que nós somos esses viajores, esse princípio inteligente do universo, com todos os recursos já gravados em nossas consciências para a plenitude infinita, e que estamos nesse caminho, que estamos a elaborar na nossa intimidade os campos vibratórios de amor, de compreensão, de tolerância, de paciência, que vai ampliando o campo vibratório energético em sintonia, o bem e o amor. E não tem como nós começarmos as nossas manhãs se não for buscarmos em nossa intimidade o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o magnânimo e amoroso Jesus. Espírito de envergadura, de amor e luz, que assumiu o compromisso de cuidar da nossa escola planetária, de nos guiar no caminho da evolução espiritual a qual todos nós estamos destinados. Desceu das regiões celestes, dos ambientes vibratórios que vive, a envergar o corpo de carne conosco, cumprindo todas as leis da reencarnação aqui no nosso planeta de prova e de expiações, a nos ensinar pelo exemplo o caminho da verdadeira felicidade. E entre tantas recomendações e exemplos, especialmente no estado evolutivo que nós já nos encontramos 2000 anos após, 2020 anos após ele ter tido conosco, onde naquela oportunidade tínhamos dificuldades de compreender e de alimentar o nosso corpo físico, sem a compreensão mais profunda do Espírito Divino que somos. E ele recomendou-nos, desde aquela oportunidade, que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do Espírito,
das energias que nós captamos. Deus nos dispõe que está tudo ao nosso alcance, porque estamos imersos no fluido cósmico universal do amor. E que tem sido a nossa sintonia, como tem sido o alimento dos nossos espíritos. O que temos mantido a maior parte do dia, quando estamos conscientes, lúcidos em nossas mentes. Que tipo de componente vibratório é formulado na intimidade do meu coração e que, através do sistema neuronal do nosso corpo físico, ondas, que nós somos, amados, geradores de onda, nós somos energia. Que tipo de ondas tem saído das nossas mentes a entrar em sintonia com estímulos do bem e do amor? Como temos mantido na nossa intimidade a serenidade diante dos testemunhos das provas que são necessárias, porque fazemos parte dessa escola de espíritos que ainda se encontra recém-saídos, digamos assim, muito mais próximos do animal irracional do que da angelitude. O que temos mantido, então, agora temos alimentado em nossos espíritos, porque não tem outro recurso, não tem outro caminho. Se não for na observação de nós mesmos, dos nossos sentimentos e o que temos feito com o que sentimos perante os estímulos que temos recebido em todos os níveis da nossa consciência. Meus amados, é com esse propósito, com esse intuito que nós nos encontramos nessas manhãs, rogando a Jesus, aos benfeitores amigos, que nos ajudaram, que nos ajudam incondicionalmente, porque sempre repito isso, me perdoem, mas tenham consciência que nós somos assistidos e ajudados incondicionalmente por espíritos amorosos e bons que não nos criticam, não nos julgam, não nos apontam o dedo, mas nos amparam e nos auxiliam quando nós damos condições de sermos amparados e ajudados. Especialmente nesse novo milênio que se inicia, o terceiro milênio da referência da era de Jesus reencarnado conosco, onde, em definitiva, a nossa escola planetária vai se transformando de um mundo de prova e de expiações para um mundo de regeneração. E nós somos esses viajores, esses espíritos, que especialmente estamos nessa oportunidade reencarnatória, exatamente onde começa a ruir conceitos e novos paradigmas do amor começa a ser estruturado na intimidade de cada um de nós. Oh, Jesus, quanta gratidão por nos conceder essa oportunidade grandiosa de sermos agraciados pelo seu Consolador prometido, porque em um mundo de prova e de expiação, todos nós estamos conscientes que teremos provas. Temos que reparar e corrigir o que ainda não fizemos bem todo dia, a todo instante, a todo momento, cuidando do que nós sentimos. Por isso, Jesus, se conosco, Senhor. Cada dia somos mais conscientes do quanto temos que agradecer-lhe por tudo nas nossas vidas, pela reencarnação que estamos, pela família consanguínea que temos, pelo ambiente reencarnatório que foi nos concedido, pela sociedade ao qual vivemos, especialmente Jesus, pela maior oportunidade concedida aos nossos espíritos imortais até o momento. Estamos reencarnados na pátria do Evangelho, no coração do mundo, onde o Senhor transplantou o seu Consolador prometido, a sua doutrina de amor e de paz e de luz, da cidade do outro continente, onde ela começou
porque necessitava dos recursos da ciência, da intelectualidade, mas transportou o seu evangelho de amor para esse novo continente de terras virgens, de campos vibratórios, a acolher os nossos espíritos, os nossos corações, doentes e desequilibrados por milênios, em outros continentes, traçando escolhas e dificuldades nas esteiras das nossas reencarnações. E eis nós aqui, Senhor, reencarnados nesse ambiente fluídico, energético, que o Senhor reservou para recuperar as vibrações doentes e desequilibradas que carregamos para os sentimentos nobres do amor, do perdão e da bondade. Mas ainda sentimos Jesus em nosso íntimo, o quanto temos que trabalhar. O quanto temos que trabalhar, Senhor, conosco, para a substituição dessas vibrações, que tem tanto dificultado, Senhor, a nossa conectividade do ser divino, com os recursos divinos à nossa disposição. Por isso estamos nessa manhã, mais uma vez, ajuda-nos, Jesus. A fazer cessar em nós, em definitivo, o julgamento, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, e para que tenhamos, Jesus, paciência incessante. Ajuda-nos, Senhor, que através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso trabalho árduo no íntimo e no bem, porque já compreendemos que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. Por isso, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, as vibrações amorosas, para que não desanimemos nunca, para que estejamos sempre apostos, para que estejamos sempre de boa vontade, a quem quer que seja e seja, e o que for para ser feito, para que sejamos, Senhor, através dessa compreensão e dessa luta de viver assim, estímulos, através da nossa atmosfera psíquica, quem quer que se aproximar de nós, por um segundo apenas, possa sentir, Jesus, o seu amor, que possamos ser instrumentos de levar os estímulos da esperança, da bondade e da imensa alegria de viver. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, perdoe-me, desculpa, né? Porque às vezes eu excedo na nossa introdução, no nosso começo. Muitas vezes ainda não consigo, como a grande maioria das vezes, controlar os meus sentimentos e disciplinar a inspiração que os benfeitores amigos, que os bons espíritos me concedem por misericórdia. Então me perdoem. Né? E, como sempre comentamos, que nós que estamos conectados aqui agora, né, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, fazemos parte de um ambiente fluídico, energético, do mundo superior das vibrações de amor,
do Hospital e Escola da Colônia da Esperança, dirigida por Eurípides Barçanufo e sua equipe. E esses espíritos, Eurípides Barçanufo, sua equipe amorosa e generosa, conosco e com Jesus, que iria nos orientar, que iria nos ajudar. Trilharmos o caminho da plataforma do Cristo. Nesse novo momento reencarnatório nosso, no início do terceiro milênio. E Jesus e Eurípides conta conosco. Mas, para nos alimentar, estruturar vibrações, nossa intimidade, ele nos recomendou sempre o trabalho do estudo e da aplicação do sentimento de religiosidade, que está contido no terceiro livro da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, nosso Evangelho. Aí a gente brinca assim que ele é o manual para o nosso bem viver, o manual da felicidade. Se encontra nossa esposa. Porque sem trabalho árduo, sem dedicação, não tem progresso em nenhum aspecto, especialmente o progresso que estamos tanto procurando, do espírito imortal que somos. E nós viemos aí, então, nesse estudo, nessa estruturação que Allan Kardec, com a equipe de Jesus, do Espírito de Verdade, estruturou, né? E hoje, meus amados, a cada dia os capítulos apertam nós mais ainda, né? Porque o capítulo 11 foi, né, amar ao próximo como a ti mesmo. E veja bem, amados, qual é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Olha o que Jesus está nos solicitando. O que soa na nossa intimidade quando falamos amai os vossos inimigos? Será que nós conseguimos compreender a dimensão dessa recomendação, dessa plataforma do Cristo? Que nós estamos observando que a plataforma do governador planetário sempre é o quê? De paz e de amor, né? E agora aqui ele nos solicita, amai os vossos inimigos. E então, e na estruturação aqui, olha bem a primeira recomendação. Retribuir o mal com o bem. Vocês têm ideia da dimensão disso? Como é que é isso na nossa intimidade todo dia? Que campo vibratório geramos todo dia quando não concordamos ou não achamos que alguém fez alguma coisa correta ou que alguém fez algo mal? E aqui, para nós, que já entendemos que somos esses espíritos imortais, que apenas nós temos um corpo que estamos encarnados. A maior sublimidade de ascensão que Deus nos concede é termos um novo corpo. O espírito é o mesmo, milenário e não teve interrupção, mas um novo corpo para manifestar, para corrigir as vibrações que estão em desalinho com a lei divina da nossa consciência. E aí, então, por isso ele colocou aqui os inimigos desencarnados. Porque sem a compreensão do espírito que somos, quantas vezes, ainda até hoje, né? 2000 anos depois de Jesus pedir isso aqui, ainda acha que resolve o problema se eu tirar o corpo físico de alguém. Entre aspas, né? Se eu mandar matar ou se eu matar alguém, eu resolvo o problema. Outro item, grandioso demais. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também. É isso na nossa intimidade. Nós podemos isso até na parte, vamos dizer assim, material, falando, né? De alguém realmente te agredir fisicamente. Como é que é a conduta? Porque às vezes nós geramos dardos energéticos porque o nosso cérebro, os nossos neurônios são estimulados pelo espírito divino que somos, por quem alimenta o nosso cérebro, os nossos neurônios, é o espírito. São as nossas células perispirituais no corpo perispiritual, que é direcionado pelos sentimentos que temos. E como é que nós procedemos, então? Hoje acredito que a gente não mais agrida ou, né, faça isso fisicamente falando.
Mas às vezes nós podemos ter dimensão desse tipo de face, como por exemplo, não sei se poderia dizer assim, perdoe, né? Quando alguém nos fecha no trânsito, ou quando alguém conduz de forma, né, que a gente não aceita, acha que não está certo, ao nosso lado, que tipo de campo vibratório emitimos? E dentro das instruções dos espíritos, o ódio pelo ego, meus amados. É preciso que nessas manhãs, nos nossos encontros, é preciso que os nossos hábitos, que as nossas formas de viver e de pensar, traga estímulos para que nós possamos modificar. Senão não tem propósito nós nos encontrarmos nessas manhãs. E aqui então, vamos começar a ler aqui, porque a estruturação, como disse Jesus, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E como colocou Kardec, a nossa codificação da doutrina, né? Ele pegou todos os princípios que transcendiam os costumes e as formas de vida da época e nos trouxe para mostrar que a lei divina é imutável, constante e eterna. E aí, então, palavras de Jesus, narrada pelo evangelista Mateus. Aprendeste o que foi dito, que era lá com Moisés, que ainda era dente por dente, olho por olho e tudo mais, né? Então ele diz, nós tínhamos aprendido antes de Jesus, era o seguinte, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, a fim de seres filhos do Pai que está nos céus e que faz levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Por quê? Se só amarde os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Quem eram os publicanos na época? Era tido as pessoas de má vida, de vida desregrada, de descontrole. Se apenas aos vossos irmãos saudardes, que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Quem era considerado os pagãos na oportunidade? Alguém que não tinha sentimento de religiosidade. E aí ele diz, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. O que eram quem eram os fariseus e os escribas na época? Quem são os fariseus e os escribas dessa época? Quem compõe as organizações internacionais? Quem compõe os sistemas de governo, de senados, congressos e tudo mais? Se na intimidade dos nossos corações esse amor não for muito superior a esses ainda que consideram somente a intelectualidade, que não tem a compreensão do Espírito Divino que é, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconhecerá? Então vamos lá. Vamos refletir um pouquinho, então, nessa compreensão do nosso Evangelho. É claro, meus amados, né? Todos devem estudar o Evangelho e tentar trazer para a intimidade do dia a dia esses esclarecimentos. Bom, inclusive, às vezes fica chocante, né? É meio em contrassenso. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Né? Como é que porque eu sou espírito divino, carrego ainda componentes vibratórios, de referências energéticas, de extremada dificuldades, pelas nossas escolhas, pelas nossas experiências vividas com espíritos, tanto dessa encarnação, como das inúmeras outras. Então, gostaria que ficasse muito, muito claro a cada coração nessa manhã de hoje, que a cada relação que eu tenho, a cada relacionamento que eu estabeleço, eu crio uma referência energética. Esse espírito ao qual eu tenho relações tem
campo vibratório que tem sintonia com o meu, pelaquilo em que nós experienciamos juntos. Porque a vigilância do nosso dia a dia é constante e ininterrupta com o que sentimos. Porque, vamos entender isso, né? O que Jesus quis dizer, então, com amai os inimigos? Era para que nós pudéssemos ter o entendimento que nós somos Espírito de Deus e que todos chegarão à perfeição e à angelitude. Mas que pela nossa ignorância ainda, pela nossa falta de amor, que é um processo natural que nós saímos lá dos outros reinos, saímos do animal irracional, entramos no animal racional. Então criamos essas referências energéticas. Que Jesus não quis dizer que nós deveríamos ter, digamos assim, o mesmo relacionamento afetuoso, o mesmo carinho, o mesmo abraço, a mesma, porque não faz parte do nosso ser ainda. Nós não conseguimos sobrepor as nossas vibrações ainda dos espíritos que nós temos dificuldade de relacionamento. Então não é fazer de conta. E não é ter o mesmo sentimento para aqueles em que ainda nós temos referências energéticas de dificuldades, com aqueles em que nós já temos afinidades de vibrações, que nós temos alegria de estarmos juntos, que nós temos alegria de poder participar, de comungar do que nós sentimos. É claro que Jesus não queria que nós dispensássemos esse afeto, esse carinho, porque nós não daremos conta mesmo, porque, amados, nós somos seres espirituais, energéticos. E quando nós aproximamos de espíritos, em que as nossas referências energéticas têm dificuldades, porque em relacionamentos, em experiências, não ficou o amor e a compreensão, ficou ainda o desejo de vingança, a inaceitação, a cobrança, o ódio. E quando também entramos em campo vibratório de espíritos que encarregam, pelo seu estado evolutivo, não é que ele é inferior a nós, porque nós somos espíritos de Deus, mas que carrega ainda os eflúvios, os campos vibratórios energéticos, dardos, que saem pelo comprimento de onda da mente. Quando nós entramos em contato com a nossa atmosfera psíquica, com esses espíritos, é claro que nos geram mal-estar, é claro que nos geram desconforto, mas não é para que tenhamos... O que é se amar ao nosso inimigo, então? Não é para que tenhamos para com eles o desejo que ele se dê mal, o desejo que ele sofra, o desejo que ele passe a mesma coisa que fez você passar. Porque muitas vezes nós não compreendemos isso. Desejamos que o outro sofra aquilo que, entre aspas, nós achamos que ele fez a gente sofrer. Porque Jesus foi muito claro quando falou, né? Amai os vossos inimigos, seria no aspecto de não desejar o mal, de compreender que Deus fará a correção e colocará todos no nível de espíritos de amor e luz. Só que Deus respeita o livre-arbítrio, compreende, ama e dá o tempo à regeneração. Que nós lutemos muito na nossa intimidade, porque não é fácil isso, né? Porque muitas vezes nós, como falamos, nós não agredimos em termos mais, porque inclusive no capítulo aqui ele fala muito sobre o duelo. Era o duelo na época das praças públicas, de marcar a hora e horário e tentar quem era mais rápido e tudo mais. Hoje, nós vemos os duelos das redes sociais. Nós vemos os duelos dos estímulos às discórdias, dos estímulos às divisões. Nós vemos os duelos das redes sociais, apontando o dedo, fazendo julgamentos, criticando, desejando que alguém se dê mal, desejando que aquele em que nós não temos a ligação energética de afeto e de carinho, ou porque achamos que o que ele faz, ou que ele pensa, a forma que ele vive está errado, e desejamos muito que as coisas não dê certo para eles. Ou, amados, acontece também que quando
a esse em que nós ainda temos componentes vibratórios de dificuldades e consideramos que são inimigos de plataformas políticas, inimigos de campos de entendimento de como levar a vida. E aí, quando aparentemente o que nós percebemos que esses espíritos estão se dando bem pela nossa compreensão, ou que não está acontecendo nada, ou que não está sendo punido por nada, nós ficamos tristes e ficamos chateados porque parece que ele está tendo sucesso. Vocês já pensaram mesmo nisso, meus amados? Que gerador de vibrações tem sido eu? Porque, amados, em definitivo, está aqui no Evangelho, o mal realmente só é mal para quem o pratica. Até quando nós não iremos compreender isso? Eu sou o gerador de forças. Eu sou o arquiteto da construção do reino divino na minha intimidade. Não é o outro. E o mal realmente só é mal quando eu faço o mal. E o quanto é difícil isso. Né? Às vezes eu acabo contando das minhas histórias para que possa cada dia ser mais consciente do quanto ainda eu estou longe do amor verdadeiro. Rapidamente, talvez tem muitas pessoas, felizmente, que estão participando conosco e que talvez não ouviu eu contar da extrema dificuldade que eu ainda carrego, do amor verdadeiro, em que uma reunião um dia, numa diretoria, eu falei grosseiramente, não fui educado, ainda mostrei ainda o meu orgulho ferido, a minha vaidade, e que deixei a reunião e saí, passei mal, e porque fui julgado, colocado e não consegui compreender. Todos se lembram disso, né? E aí, nesse capítulo aqui, eu novamente uma dificuldade. Porque o que aconteceu? Então, esse dia, esse diretor, esse presidente dessa empresa, ao qual nós tivemos o desentendimento, e que eu falei para ele que ele estava julgando por ele, ou porque ele não me conhecia, e fui embora. Então, cheguei no carro, passei mal, os benfeitores me envolveu, falou que não estava aprendendo. Mas o negócio não parou aí. Olha só, 2 anos e meio depois do ocorrido naquela reunião, o que aconteceu comigo? Eu estou num sábado, acho que até já falei isso também, mas vou repetir. Sábado de manhã, 10h30 da manhã, inclusive tinha saído da evangelização da penitenciária feminina. Passei num chaveiro que eu precisava fazer uma cópia de uma chave. Entreguei o chaveiro lá, a chave, para fazer cópia. Estou lá esperando ele fazer a cópia. Isso já faz tempo, não sei se ainda tinha o jornal A Cidade. Aí estava em cima do balcão o jornal A Cidade. E adivinha qual era a página que estava na frente, para eu ler. Estava escrito assim: o fulano de tal, presidente de empresa, né, de tal grupo, foi colocado para fora pelas portas do fundo porque não estava agindo com lisura e como deveria ser o seu cargo. Era o espírito a qual eu tinha tido contato. Vocês acreditam que na minha pequenez ainda, na minha falta de amor, por alguns instantes ainda me veio um certo contentamento? Olha, o quão difícil é nós tornarmos espíritos bons. Você já pensou, quando eu vi lá, escrito no jornal, que o fulano de tal tinha sido colocado pelas portas do fundo da empresa, que não estava agindo com lisura, tinha feito comigo, colocado eu daquela forma, naquela oportunidade. Momentaneamente ainda, mas eu tentei, mas aquele sentimento ainda ocorreu na minha intimidade. Ele diz assim, bem feito, né? Tá vendo? Falou. Isso acontece conosco ainda? Talvez não aconteça com vocês, mas comigo, que sou muito imperfeito ainda, aconteceu. E eu lá de novo, então, com a minha boca amarga, porque
ele altera a nossa fisiologia do corpo físico. Até nem sei se o lá percebeu o meu constrangimento ali, o meu transtorno, que eu fiquei comentando ali, né? O que eu ainda posso, compreendendo o que eu já compreendi, fazer ainda, ter esse tipo de ação. E como sempre, os benfeitores amorosos e bons me envolveram, não me criticaram, não me julgaram, mas disseram que eu deveria sempre me observar. Então, meus amados, o que é amai os vossos inimigos? Estamos conscientes que a cada contato, que a cada relação que eu estabeleço, eu estou gerando um campo vibratório em mim que vai deixar referência para com o outro. E eu só posso mudar a referência energética da minha intimidade. E, como disse aqui no Evangelho, se eu só tratar bem, se eu só ser atencioso, se eu só ser compreensivo, se eu só ajudar, se eu só aceitar como é os que eu amo, que mérito tem? Porque os espíritos, ainda com dificuldades, como todos nós, do aprendizado do amor, por mais desregrada que for a sua vida, por mais atos fora das leis divinas que cometem, eles têm os espíritos que vos amam. Vocês acham mesmo que, não sei qual seria o exemplo, não seria como crítica e julgamento, mas como referência, vocês acham mesmo, cada um busca na sua intimidade aí, aquilo que você acredita que foi a maior dificuldade que um espírito pode ter cometido? Você acha que ele não tem as pessoas que os amam? Você acha, por exemplo, que a mãe, não sei qual o exemplo que nós poderíamos dar, mas dos espíritos que geram dificuldades a centenas, a milhões de pessoas, que são instrumento das nossas provas, você acha que a mãe dele pegou ele no colo e não o ama, mesmo ele fazendo todas as coisas que fazem? Agora, com a pandemia, nós não estamos, mas quantas oportunidades estivemos e experienciamos dentro da penitenciária feminina aqui de Ribeirão Preto, de espíritos que estavam lá com a sua locomoção, com a sua parte de jogo físico preso a um ambiente, a umas grades, por ter cometido atitudes complexas e dificílimas, mas que, de qualquer forma, muitos espíritos as amam. Estão compreendendo o que Jesus quis trazer com amai os vossos inimigos? Que nós temos que amar a todos indistintamente. Porque, como ele disse, se os maldosos ainda amam os que fazem parte das suas vidas, imagine então nós que estamos sendo agraciados pelo Consolador prometido por Jesus. Vocês já pensaram, meus irmãos, qualquer relação que nós formos traçar, que um dia, enquanto isso não virá em nosso campo vibratório na nossa intimidade e amor, nós teremos que nos encontrarmos. E os planejamentos reencarnatórios, a estruturação das nossas vidas são exatamente para, nessa anterioridade nossa, nós estarmos com os espíritos que nós temos extremas dificuldades de vivência. Muitas vezes estão nos nossos lares, com nossa família consanguínea, espíritos que nós temos extremado compromisso de amá-los. Mas se eles viessem com o mesmo corpo e com o mesmo nome de anteriormente, nós não teríamos condições de fazer. Amados, perdoa eu falar algumas coisas nesse aspecto, porque se nós observarmos agora, já no final do século, do século XX, no início do século XXI, onde líderes mundiais do plano encarnado, com suas plataformas de governo,
Não é criticando e nem julgando ele, mas é porque nós possamos trazer referência para a nossa intimidade. Vocês já imaginaram, meus amados, a hora, em outras oportunidades reencarnatórias, por exemplo, citando porque é referência de poder e de mando e de plataformas de governo no planeta Terra, no plano encarnado. Vocês já imaginaram o encontro novamente de George W. Bush e Saddam Hussein? Onde saiu daqui, mandou ir lá enforcá-lo? Agora, e na minha intimidade, na minha vivência diária dos espíritos que estão comigo, eu estou deixando? Porque muitas vezes esses espíritos que estão comigo, como meu chefe, como meu patrão, como meu filho, como meu marido, como minha esposa, como meu presidente, como meu governador, são espíritos que eu tenho extremado compromisso de amá-los. Vocês já imaginaram que ainda é líder e tem bilhões de... Vocês estão vendo o que são plataformas de governo? Vocês já imaginaram em outra reclamação, em outro plano da vida? Novamente, repito, não é criticando eles nem fazendo nenhum julgamento, é aprendizado para nós. Em outro plano da vida, o reencontro de Barack Obama e Bin Laden, onde foi lá, mandou matar e jogou o corpo no mar. Vocês estão percebendo, meus amados, o que é o plano divino de amar os vossos inimigos? E qual foi, então, para a nossa reflexão, a primeira frase do nosso capítulo do Evangelho? É retribuir o mal com o bem e com o amor. Essa é a plataforma do Cristo. E o que os líderes mundiais, suas plataformas de governos, ainda no mundo de prova e de expiações, ainda fazem? A cada dia, ainda as sugestões, os duelos, os estímulos de todas as redes sociais têm sido o quê? Confronto. Tem sido o quê? Retribuir aquilo que não foi bem feito com o mais mal feito ainda. Oh, meus amados. Nós somos esses espíritos que fazem parte dessa escola planetária. E nós só podemos realizar a nossa tarefa. Nós só podemos renovar a nossa intimidade. Então, meus amados, desculpa brincando assim. Nessa encarnação eu já estou com os que eu estou. Está tudo certo, maravilhoso. Mas na próxima encarnação, quem será que está comigo? A quem será que eu devo estar propondo o resgate para o amor? Porque eu é que tenho que amar. Eu é que tenho que perdoar. Eu é que tenho que retribuir o mal com o bem. Eu é que tenho que retribuir o pouco caso, o descaso, a indiferença, com o afeto, com o carinho e com a atenção. Porque é em mim é que tem que gerar esse campo vibratório em sintonia com as leis divinas que estão em minha consciência. Então, vocês estão entendendo a amplitude que é amar os vossos inimigos? Vocês já pensaram bem? Quem será que na próxima reencarnação, porque minha próxima reencarnação está dependendo do que eu estou fazendo agora. Quem será na minha próxima reencarnação que vai me aceitar como filho? Quem será na próxima reencarnação que vai me aceitar como pai? Que será, pelas leis divinas, do perdão, do propósito que nós digamos assim, do propósito da recomposição de componentes vibratórios? Quem serão os que fazerão parte da minha nova oportunidade? Porque se eu não me ver como esse Espírito Divino que eu sou,
Se eu não compreender o meu projeto reencarnatório, como é que eu vou entender, então, amai os vossos inimigos? Como que eu vou fazer para lidar com o que eu estou sentindo agora, perante a tudo e perante a todos? Que tipo de estímulos eu tenho enviado constantemente da minha mente? Porque, novamente, repetindo, o mal é um estado transitório que a gente ainda não conseguiu compreender e fazer o bem. E ele ainda só existe para quem o pratica. E o que eu tenho praticado? Então, meus amados, que nessa manhã de hoje nós podemos fazer essas reflexões. E se permitem, porque eu tenho só mais alguns minutos, novamente, falando do nosso livrinho Pensamento e Vida, né? É a cartilha que no mundo espiritual nós já estudamos antes de reencarnar, né? Para que a hora que estivéssemos reencarnados aqui, saber o que nós temos que fazer. E para tal, para que nós possamos amar os nossos inimigos. O capítulozinho que eu escolhi para nós lermos aqui chama-se Tolerância, capítulo 25. Vive a tolerância na base de todo processo afetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. Gostaria de repetir. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. Tolerância é reflexo divino da compreensão que nasce límpida da fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo mal. Repetindo, tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando, impregnando, incorporando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro do firme propósito e disposição de ajudá-lo. Então, ninguém tem que pensar como eu penso, mas eu tenho que ajudá-lo dentro daquilo que eu acredito do bem e do amor. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e afetiva. Deus não reclama da semente produção imediata da espécie que a corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita o regato improvisada, integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe tempo necessário à superação da marcha. Assim também. De alma para alma imperiosa, não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo, a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra do animal e o espinho da roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva que cada um se encontra. Ódio. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. Então, o que eu digo, né? Retribuir o mal com o mal é gerar um mal maior, que de muito mais tempo para a recuperação. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Perceberam isso? Não estou falando que vai lá dar facada, não. Estou falando da injúria, das redes sociais, do envio de vibrações. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal, aqui está, né? Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base da inconsequência
em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto, golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável em aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal, com o serviço incessante do bem. Então, sem serviço incessante do bem, não renovaremos as nossas células perispirituais das nossas ações de outras oportunidades, em desarmonia e desacordo com as leis divinas do amor. Somente o serviço incessante do bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda, perdendo o tempo. Perdoar é esquecer a sombra, buscando a luz. Não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem, no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia. Então, aonde quer que eu esteja, eu tenho que ser recurso de criar harmonia e bondade. Jamais desavenças, intrigas, julgamentos e apontamentos, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Que tipo de exemplo eu tenho dado aonde eu estou? Na minha casa, que tipo de exemplo eu dou? No meu trabalho, que tipo de exemplo eu dou? Como cidadão, que tipo de exemplo eu dou? Oferece-nos o Cristo o modelo de tolerância ideal. Por quê? Em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Então, quando Jesus, desencarnado, já se apresentou aos apóstolos, estavam todos desapontados. O que ele fez? Longe de reportar-se à deserção de Pedro. Porque ele falou, Pedro, você vai me negar? Pedro falou, jamais, nunca. Bom, e ele não veio cobrar do Pedro, porque tinha negado. Ou a fraqueza de Judas. Ele não veio criticar Judas. Ele nem veio falar para a equipe que Judas o tinha traído. Então, eu vou repetir. Oferece-nos o Cristo um modelo de tolerância ideal. Em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro, a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava. Refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. É o perdão, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e a paz, renovação e segurança. Então, meus amados, só vou amar se eu tolerar, perdoar e compreender a todos e a tudo. Mas como nós temos que encerrar, então vamos todos nós, com nossos corações vibrando de alegria e de gratidão, por mais essa oportunidade de estarmos juntos nessa manhã de hoje, onde os nossos campos vibratórios energéticos de cada lar, agasalhado pelo coração magnânimo da equipe do nosso professor Eurípides Barçanufo, encontrou recursos a trazê-lo lenitivo a cada coração, a trazer os recursos de amparo e de assistência, conforme a necessidade de cada um de nós, que nesse campo vibratório, nesse elo de amor e luz, possamos, Senhor, receber o seu amor. Mas ainda pelas nossas dificuldades, Jesus, rogamos-lhes a sua assistência, o seu amparo e o seu amor, acolhendo-nos em seu coração magnânimo, através da equipe do nosso professor Eurípides.
fortalecendo-nos na perseverança da prática do bem e do perdão incondicional. Conceda, Senhor, em todos os lares, passes energéticos de amor a todos os espíritos encarnados e desencarnados, participantes desse encontro nessa manhã de amor e luz. Passes energéticos de amor, fortalecendo-nos nesse caminho de boa vontade e de perseverança. E para todos os encarnados, Jesus, que os mensageiros de luz em cada lar fluidifique e magnetize os copos de água com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Mais uma vez, meus amados, muito obrigado, alegria, gratidão por compartilhar comigo em mais essa manhã de hoje. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, tolerância, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui juntos, a partir das 9h30. Assim é claro, né? Por a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, que todos recebam o meu abraço, mesmo que seja ínfimo ainda o meu amor, que todos possam sentir o quanto eu os amo e sou grato por estarem comigo e por me ajudarem tanto a renovação que eu tanto necessito como Espírito de Deus. Gratidão. Apenas isso.